Meu nome é Ismael Scheffler, eu sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, no Paraná, e sou coordenador do GT Poéticas Espaciais, Visuais e Sonoras. Quer se apresentar, Sábio? Eu sou o professor Sávio Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuo no curso de licenciatura em teatro da UFRN e coordeno o Cenotec, Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena. Bom, vamos começar a nossa apresentação hoje, então. É uma satisfação para o GT Poéticas Espaciais, Visuais e Sonoras participar deste, que é o evento mais importante realizado pela Abrace nesse ano. Estar na última mesa nos deu tempo para a realização de um evento próprio do GT, que visou aproximar pesquisadores, professores e alunos, nos lembrar de que não estamos sós, que permitiu trocar experiências, inquietações e perspectivas, e reunir materiais para essa apresentação de hoje. Desde sua criação, em 2016, pela iniciativa da professora Cássia Maria Monteiro, da UFRJ, o GT tem buscado aproximar pesquisadores de todo o Brasil e agregar pesquisas em campos abrangentes e expandidos, indo para além de pesquisas em áreas mais tradicionais da cenografia, indumentária, iluminação e maquiagem cênica, pois entendemos que os campos de dramaturgia visual, de dramaturgia espacial, do design cênico, das sensorialidades do espetáculo se ampliam para manifestações diversas e em linguagens diversas, para além do teatro e enriquecendo o teatro. Exceto as graduações específicas em cenografia, indumentária e direção de arte da Unirio, UFRJ e UFG, vários professores e pesquisadores universitários que integram o GT ainda lidam com contextos nos quais suas áreas são, por vezes, consideradas ainda como periféricas ou a serviço de outros propositores, ou ainda apenas como resolvedoras de questões técnicas. Aliás, a realização de uma análise de alguns programas curriculares de bacharelados e licenciaturas talvez indique um desafio ainda existente, que é a consideração sobre a educação visual e o desenvolvimento curricular do pensamento imagético, que parece ocupar uma porção bastante singela. Sabemos que muitos alunos chegam às graduações, e não raras pós-graduações, com grandes deficiências na expressão escrita. Mas o que diremos sobre os processos de alfabetização visual irrisórios na educação básica? O terceiro seminário de design cênico, Elementos Visuais e Sonoros da Cena, foi realizado em caráter online de 29 de outubro a 26 de novembro de 2020, em 5 encontros, um por semana. O evento teve como tema Espaços de Mediação no Desenho da Cena, Criação e Ensino, levando em consideração o contexto brasileiro de crise política, crise econômica, crise sanitária e crise cultural, sendo esse evento um caminho de busca por respostas aos desafios advindos da pandemia de Covid-19 e a necessidade da realização de distanciamento social, o que conduziu à interdição dos encontros sociais, à suspensão das atividades presenciais em diversos âmbitos, gerando crises no ensino e nas artes presenciais. A comissão organizadora foi composta por Abi Cohen, de São Paulo, Reino Unido, Dalmir Pereira, de Goiás, Marina César Coral, de Santa Catarina, Rosane Muniz, de São Paulo, Chico Machado, do Rio Grande do Sul, Nádia Luciane e Ismael Scheffler, do Paraná. Foram propostas diferentes formas de participação: 2 palestras, 2 mesas temáticas, comunicações de pesquisa, um encontro de dinâmica prática e um fórum de sintetização da experiência geral. Tivemos 155 inscritos com frequência de participação variada. Mais de 20 instituições de pelo menos 13 estados brasileiros compuseram a programação, além de ouvintes de outras instituições e pesquisadores independentes. Foram 34 comunicações de pesquisas apresentadas. A proposta do terceiro seminário de design cênico foi de que as comunicações fossem gravadas em vídeos de até 5 minutos, um desafio para a maioria dos proponentes. Foram propostos 3 eixos para as comunicações: desafios e possibilidades no ensino remoto de design cênico,
projetos e ações artísticas em tempos de distanciamento social, tecnologias de imagem, som e espaço, contribuições poéticas e perspectivas para a cena. A produção prévia de vídeos e gravações das transmissões permitem com que estes materiais possam ser acessados posteriormente, pois permanecem disponibilizados pela página do evento, event3.com.br/Design Cênico 2020. A produção de comunicações por vídeos gerou um formato alternativo para os anais, baseado não só na palavra escrita, mas no uso de diferentes recursos audiovisuais, constituindo-se como um meio mais adequado para diversas pesquisas relacionadas ao estudo do espaço, da imagem, da sonoridade, aspectos que se tornam mais bem exemplificados ao se utilizar registros com movimento, ao invés de imagens estáticas como desenhos e fotografias. Algo benéfico às áreas do design cênico. Gostaríamos de compartilhar com vocês um pequeno recorte do evento, enfocando especialmente sobre alguns aspectos sobre ensino remoto. Uma das respostas que diversos professores, pesquisadores e artistas propuseram nesses quase 9 meses de distanciamento social foi buscar se conectar e estabelecer diálogos com outros profissionais. Muitas dessas ações foram enquadradas como ações de extensão e pesquisa. No vídeo que o Renato vai colocar a seguir, vemos na apresentação da professora doutora Mona Magalhães, da Unirio, onde podemos perceber a dimensão como o tema foi tratado. É com você, Renato, o vídeo, por favor. Os encontros de caracterização na quarentena fazem parte do projeto de extensão e pesquisa Núcleo de Criação da Escola de Teatro da Unirio. Era um desejo antigo de abrir discussões sobre a caracterização cênica, a maquiagem para a construção visual de personagens, com artistas que trabalham com ela na prática. Uma vez que é uma área carente de literaturas reflexivas e, paradoxalmente, um amplo campo artístico de pesquisa para diversas áreas de estudo. O que seria no modo presencial, mas que, de todo modo, enfrentaríamos problemas financeiros e de agenda dos profissionais convidados, aconteceu no modo virtual, por causa do isolamento social e da descoberta das plataformas de reuniões online. Foram 2 edições nas quais conseguimos reunir artistas profissionais da maquiagem em início de carreira e já consagrados, nacionais e internacionais, representantes de grupos teatrais que têm a maquiagem como um elemento marcante na construção visual dos personagens e diretores de teatro. Na primeira edição foram 14 encontros e 24 convidados. Na segunda, 12 encontros e 12 convidados. Na primeira, o foco principal foi a caracterização e maquiagem cênica para teatro, de pesquisa até musicais, carnaval, circo e um pouco de cinema. Na segunda, expandimos o campo e tratamos de moda, beleza, cinema, televisão, séries e body painting. Discutimos processos artísticos, nomenclaturas, funções, segmentos, técnicas, conceitos, premiações e mercado de trabalho. A escassez de bibliografia e formação é presente em diversas áreas. Também Rafael Bicudo, da SP Escola de Artes, destacou a necessidade de formação de lideranças técnicas para a direção de palco e backstage. Ele observou a grande proposição de lives e aulas realizadas nesses meses por profissionais que encontraram na promoção destas lives algo que, além de fortalecer as profissões e suprir a carência de materiais, tiveram essas ações como uma fonte de renda diante da ausência de espetáculos. A técnica e a expressão criativa são temas também recorrentemente discutidos, considerando-se não apenas a hierarquização entre diretores, atores e iluminadores, mas também entre iluminadores, técnicos de luz e operadores, por exemplo. Mas, se lives e projetos de extensão online são significativamente opções para aqueles que podem acompanhar, por terem equipamentos e condições de conexão de internet, a professora Joana Lavalle, da UFS, relembra a diversidade de realidades. A pandemia da Covid-19 incidiu rapidamente em 2020 como lente de aumento nas desigualdades sociais.
A crise sanitária soma-se à crise política. São evidentes as disparidades entre as realidades das diferentes universidades federais, desde as políticas de inclusão disponibilizadas, as condições de acesso a equipamento pelos estudantes, as diferentes configurações de espaços de convívio familiar, que podem gerar condições psicológicas precárias. Não foi à toa que o projeto de extensão da Companhia de Teatro da Universidade Federal do Sergipe, como relatou Lavalle, tomou como tema a obra de Arthur Bispo do Rosário, artista plástico sergipano, que passou muitos anos em confinamento manicomial, desenvolvendo obras com os materiais disponíveis em seu cotidiano. É também esse cotidiano que instigou professores de cenografia da Universidade Federal de Minas Gerais a direcionarem atividades de ensino curricular. Meu nome é Ed Andrade, eu sou cenógrafo, pesquisador do espaço cênico e professor do curso de graduação em teatro da Universidade Federal de Minas Gerais. O título da minha comunicação é Cenografias em Tempos de Pandemia, a dramaturgia da casa e a estética da domesticidade. Esse tema, ele aparece em função desse contexto de isolamento social, né? Nós percebemos que em inúmeros experimentos de teatro via streaming ou de performances digitais realizadas no contexto da pandemia, a ideia de casa como lugar do íntimo, do hábitat, do individual, funde-se à ideia de cenografia, conformando uma espacialidade de natureza ambígua e complexa. São práticas que adotam as câmeras e as telas como elementos estruturantes na experiência do espectador, convertendo espaços de dimensão íntima em palcos nos ambientes virtuais da web. Essa exposição, né, de espaços domésticos e íntimos na web me inspirou a propor uns experimentos com os meus alunos da UFMG. Junto com meus colegas, os professores Cristiano Cesarino e Tereza Bruzi, ambos são meus parceiros no grupo de pesquisa em cenografia da UFMG, o Barracão, nós propusemos, então, uma experimentação dessa cenografia pandêmica, a partir da investigação da performance da casa, da poética do íntimo, da estética da domesticidade. A ideia é buscar nas memórias corporais, nos hábitos e nos movimentos repetidos e restaurados do cotidiano, uma performance do espaço no corpo. Nós, então, pedimos aos alunos que produzissem vídeos, né, de até 5 minutos, né, e eles deveriam escolher ou o banheiro, ou a cozinha, ou o quarto como espaço privilegiado de investigação. Nesse primeiro experimento, é da aluna Ellen Araújo, né? Ela fez um trabalho muito interessante. Ela investigou uma série de relações de objetos com espaço e produziu uma espécie de dramaturgia da cozinha, ou dramaturgia do cozinhar, a partir de memórias pessoais. O trabalho tem uma evolução bastante instigante, incorporando performances dela e da mãe, com uma sofisticação de montagem e de edição. Vamos dar uma olhadinha no trechinho. Esse próximo trabalho é do aluno Bruno Guzmanini. O trabalho do Bruno, diferentemente do da Ellen, não tem movimento de câmera, nem cortes ou edições, mas também é um trabalho muito sofisticado, na maneira como ele provoca a leitura do espaço, na composição de planos e na ironia da narrativa. Assim como o da Ellen, o trabalho do Bruno tem uma continuidade e uma evolução muito interessante, um desfecho divertidíssimo. Ele acaba se banhando com uma mangueira e um balde, reproduzindo vivências pessoais dele com a casa. Vamos ver só um trechinho. O que pauta a estética pandêmica cotidiana? Ariane Vitali Cardoso, que realiza sua pesquisa de doutorado na USP, integra o Laboratório do Figurino em Ação.
Diante da situação atual, eles vêm propondo ações performáticas pela internet desde março de 2020. Na importância de disseminar atos de imaginação no corpo, que tirem o corpo do real, cruel e palpável do mundo, propondo interações poéticas que atualizam as noções de mascaramento e que colocam o corpo numa relação consigo mesmo, neste frame virtual com o qual interagimos ativamente, neste momento, no confronto poético do fazer artístico com o material e seus fluxos. O figurino torna-se um elemento de ruptura e intervenção, assumindo e afirmando um corpo político em ação direta com essa realidade. O ato de se montar cria um dispositivo que abre um campo aberto para a imaginação, a memória e a presença do corpo, o tópico político em ação, no qual a máscara e a indumentária colocam o corpo em um lugar que não tem lugar diretamente no mundo. Fazem deste corpo um fragmento de um espaço imaginário que entra em comunicação com o universo das divindades ou com o universo do outro. Também a professora doutora Rosane Muniz, que atua em diversos cursos de pós-graduação, utilizando sua metodologia Designers à Beira do Abismo, propôs provocações a seus alunos. O exercício é de partir de angústias físicas ou emocionais para pensar um processo de criação de figurinos, construindo uma proposição poética por uma espécie de catarse criativa. Foi possível perceber uma alteração nas zonas de incômodo. Enquanto antes da pandemia tínhamos palavras como angústia, tempo, responsabilidade, valor, aprovação, ansiedade, autocrítica, comparação, raiva, durante esse período de quarentena as palavras navegam entre isolamento, morte, exaustão, alienação, caos, insegurança, insuficiência, expectativa. Em paralelo a isso, nós vamos criando mapas mentais que surgem a partir da ideia principal da palavra e irradiam por ramos, galhos e varetas, exercendo os poderes da memória pelos princípios de radiância, associação, etc. Nas aulas síncronas, usamos o bloco de notas do Zoom para desenharmos juntos, além de aplicativos online como o Miro, por exemplo. E é então que analisamos as características do traje em uma planilha que tem itens que vão sendo acrescentados a cada nova experiência. É aí que os mapas mentais se prolongam em uma segunda fase, gerando as respostas e compondo todos os significados do traje que vão criar a sua narrativa e a cena propriamente dita. O que importa é o processo. Os resultados finais podem ser desenvolvidos nas mais diferentes linguagens. Em tempos de pandemia, a troca didática precisou ser remota e as angústias foram sendo debatidas mais amplamente em grupo e se mostraram ressignificadas, provocando não só o estado de estar à beira do abismo, mas também como parte de um outro mundo que se encontra em um estado limite de uma situação política, pandêmica. E assim vão surgindo formas de relação com angústias que não se manifestam mais de forma tão individual, mas sim coletivas, como uma geração de comunicação alternativa que se apresenta também na modalidade de protesto social, sanitário e político. O desafio entre pós-graduação e graduação também foi relatado na comunicação de Anne Elizabeth Cruz, mestranda do programa de pós-graduação em design da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pela professora Larissa Elias. O tema da minha pesquisa de mestrado é processos de criação de objetos vestíveis performativos a partir do jogo entre a materialidade do papel e a materialidade textual e imagética do romance Frankenstein de Mary Shelley. Como parte dessa pesquisa, estava prevista a realização no primeiro semestre de 2020 da disciplina Tópicos Especiais em Figurino 5, Processos em Papel, para os cursos de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A disciplina propunha o desenvolvimento de processos de criação de figurinos em papel, a partir da elaboração de diários de criação e da exploração de técnicas gráficas e de modelagem, com o objetivo de produzir objetos artísticos e reflexão crítica sobre todo o processo. Seria o estágio de docência, e tudo ali desenvolvido integraria os textos a serem apresentados na qualificação prevista para outubro de 2020 e postergada para início de 2021. Com a quarentena e a necessidade do ensino remoto, nós tivemos que repensar a viabilidade dessa experiência e reconfigurá-la para o ambiente virtual, elaborando estratégias para que as aulas não se tornassem meros tutoriais, como tomar partido de elementos da própria pesquisa para reorientar o trabalho em torno dos objetivos originais. Vale lembrar que o período retratado em Frankenstein foi marcado por quarentenas e por epidemias, e que a própria Mary Shelley, ao questionar os limites éticos da ação humana em sua obra, nos confronta com temas que já naquela época eram amplamente debatidos, como sustentabilidade, meio ambiente, precarização do trabalho, feminismo. Todos esses aspectos são um mote instigante para reunir os estudantes em torno dessa experiência. Mas como efetivamente transportar isso para o ambiente remoto? Arthur Bispo do Rosário, Frankenstein, máscaras, ambientes domésticos, objetos dispostos em nossas ilhas isoladas. As questões sobre o ensino remoto têm instigado a todos nós e têm redirecionado também a pesquisa de mestrado em teatro de Vanderlei Bachega Júnior, da UDESC em Santa Catarina, sobre o ensino de iluminação cênica e o que acontece com a experiência. A relação entre teoria e prática é defendida como fundamental para uma aprendizagem e ressalta a experiência para que a aprendizagem não seja apenas informação. A pesquisa tem foco no aprendizado significativo para os não iluminadores, assim referido os artistas que não se tornarão iluminadores profissionais. Com o ensino remoto, Vanderlei ressalta a importância de se manter práticas propositivas e não apenas expositivas, que se incite experiências dentro das condições em que os alunos estiverem. Ele defende que se suspenda temporariamente o ensino de aspectos técnicos que não estão acessíveis, já que os equipamentos específicos não estão disponíveis, e que se evite que isso se torne mera informação, mas destaca que se invista numa gramática básica da iluminação desenvolvidas com equipamentos não sancionados que estejam ao alcance dos estudantes, e que, quando for possível, que se retome as especificidades tecnológicas e técnicas. Por isso, as práticas docentes precisam ser revistas para que garantam experiências significativas de aprendizagem. As realidades de ensino nestes meses de atividades presenciais suspensas se deram, se dão e se darão em momentos e condições bastante distintas nas universidades brasileiras. Para algumas instituições, não houve pausa entre o presencial e o ensino remoto. Enquanto alguns tiveram tempo para reflexão e o traçado de estratégias, muitos docentes se viram imersos da noite para o dia em ações síncronas, assíncronas, em plataformas e aplicativos, desbravando com seus alunos a duras penas este caminho de maneira tortuosa. Como último compartilhamento, apresento a contribuição do professor Paulo Vinícius Alves, docente da Unespar e da PUC Paraná, em Curitiba. O que antes eram cenas em grupos presenciais, realizadas dentro do campus da universidade, agora se tornaram cenas individuais, realizadas através de câmeras. A relação com o espectador não se daria mais de uma forma frontal, como a ocorrida num teatro à italiana, por exemplo, nem de uma maneira imersiva, como alguns espetáculos propõem e são realizados em espaços não convencionais. A relação com o espectador agora acontece através de planos
enquadramentos, angulações de câmeras, aproximando o teatro da linguagem audiovisual. É nessa perspectiva que as práticas curriculares da disciplina de cenografia vêm ocorrendo nas aulas remotas. A constatação inicial foi que os estudantes começaram a desenvolver práticas extremamente criativas, abordando materialidades, proposições entre escalas e perspectivas, imagens fixas, trajetórias, noções de bloqueio e barreiras, pesquisando e adequando as suas ideias a essa outra plataforma de relação com o espectador, o vídeo. Já que a linguagem audiovisual era uma ferramenta praticamente inédita para a maioria dos estudantes de teatro, nós acordamos que não teríamos limites. Nesse momento, todos estavam autorizados a utilizar todos os recursos provenientes dos aplicativos e softwares de edição pesquisados por eles. Uma coisa era importante, que eles não perdessem de vista o teatro. Que mesmo na negação e no afastamento, o teatro fosse o ponto de partida. Estamos nos surpreendendo muito. Algo de muito bom possibilitado por esse formato foi a oportunidade de dar e receber feedbacks individuais, já que as práticas são feitas assim. O feedback se instaurou como um momento de aprendizagem e não apenas de avaliação. Ativar a escuta e praticar a crítica têm sido momentos muito importantes, tanto para mim quanto para os estudantes, que retornam sobre a importância e a valorização desse momento único para todos eles. E nesse momento agora, após a experimentação de algumas práticas com 3 diferentes turmas, não dá para negar que nós perdemos muito com a privação do presencial. Por outro lado, experimentamos outras possibilidades, aprendemos muito uns com os outros e caminhamos já em direção a cenas compartilhadas. Estamos investindo na potencialidade de um espaço relacional remoto. Estamos formando dramaturgos visuais, instigando o aluno para que conquiste autonomia criativa pelo poder imagético. Um aspecto que a mim chamou a atenção na apresentação de Paulo Vinícius é o tempo verbal de sua fala. 2020 finda, a pandemia continua e a consolidação de aprendizados já começa a se estabelecer, a ponto de alguns poderem se referir às conquistas de um passado. Voltamos? Obrigado a todos, a todas. Obrigado, pessoal, que permitiu o compartilhamento dessas experiências todas, que a gente pode agora debater em conjunto. Muito obrigado. Legal, muito bom. Então, vamos dar sequência aos comentários e às perguntas. Só um comentário que eu queria fazer antes, que eu acho super interessante quando vocês trouxeram essa proposta, é de pensar nessa epistemologia das coisas, né, e como as coisas, de certa forma, influenciam também o nosso olhar, né, a poetização do nosso olhar para o cotidiano, né, para as coisas que estão ao nosso redor, principalmente nesse momento, né, de pandemia, em que a gente está dentro de casa, enfim. Vamos para os comentários agora. A gente tem um comentário aqui da Rosane Muniz. Ela diz o seguinte: parabéns pelo 3º seminário Poéticas Visuais e Sonoras, que trouxe a participação de tantos e resulta nesta brilhante apresentação. Obrigado, professor Ismael e professor Sabe. Um outro comentário da Ania Elizabeth, ilustradora. Ela diz: foi muito bacana este trabalho, Ismael. Participar desta edição e poder acessar tantas mesas e debates foi uma honra.
A Ana Terra diz assim: muito legal esse levantamento e compartilhamento de todas essas experiências em processo. Agora a gente tem duas perguntas. A primeira, ela é do Frederico, e ele pergunta o seguinte: o e-commerce cresceu 22,7% entre 2018 e 2019. A pandemia fez esse mercado avançar em mais de 5 anos. No teatro e seu ensino, foi possível fazer tanto desenvolvimento também? A segunda pergunta é do Rafael Persino, e ele pergunta: é possível entender a produção performática e interpretativa durante a pandemia como apenas teatral? Não seriam essas produções de natureza audiovisual, uma vez que não presentificam o corpo do ator? Por enquanto, essas duas perguntas. Quer responder, Sávio? Eu queria primeiro responder essa que faz a analogia do e-commerce com a produção teatral, né? E para mim não, né? Obviamente, porque o teatro ele tem na escala da grande maioria dos fazedores brasileiros é uma manufatura, uma artesania. Não tem como a gente, por mais que a gente se esforce a introduzir essas novas experiências telemáticas e remotas para o campo da teatralidade não imersiva, né? Da teatralidade midiática, a gente não tem como acompanhar esse processo com a mesma velocidade que os outros meios que estão industrializados e que têm por trás de si todo um apelo de mainstream muito intenso. O que é positivo, na minha perspectiva, posto hoje, é que aquilo que se via com muita desconfiança, me lembro de uma reunião da Abrace, talvez em 2006, na Unirio, não tenho certeza, em que uma pessoa levantou no GT que eu estava participando na época, GT de Pedagogia, sobre teatro virtual, teatro remoto e educação à distância, e houve uma reação muito, muito intensa a isso. E hoje todos nós estamos, em função dessa condição de pandemia, de isolamento, aceitando e mergulhando nessa possibilidade de investigação que não teríamos feito se não fosse essa atual condição de isolamento. Então esse é o lado reverso positivo dessa situação. Mas ainda está realmente muito precário no sentido de a diversidade, a desigualdade no Brasil, as diferenças de conectividade. Mas eu acho que foi uma experiência interessante. Aí os relatos dos pesquisadores mostram isso. Eu acho que, não sei se pela questão do comércio, mas a gente tem que reconhecer a quantidade de lives, palestras e transmissões que foram feitas, estão feitas ainda, né? Como nós aqui. Tanto que esses dias eu estava falando com um amigo meu e disse: já botei essa live aí para assistir. Então está no mesmo nível hoje em dia que aquele xerox que a gente fazia para um dia poder assistir, aquele PDF que a gente baixa, que um dia a gente quer ler, né? Então tem uma produção de conhecimento, de informações, que realmente difundiu bastante, né? Em todas as áreas de conhecimento, né? E no teatro, sem dúvida alguma. Agora, sobre a segunda questão, se é audiovisual, porque está no meio audiovisual, né? Eu acho que um aspecto que a gente fez esse evento, e nós estamos nesse evento aqui online, porque a gente está tentando entender, né? Muito tem se debatido o teatro de hoje, se é teatro, não é teatro, presencial, né? Os prejuízos. Bom, todos sabem que existem prejuízos, né? Dentro desse, falando na questão do ensino, né? Existem prejuízos e prejuízos irreparáveis, né? Mesmo que tudo voltasse amanhã, né, esse um ano de trabalho distanciado aí está trazendo ferimento em todos os níveis da educação, né, nas artes cênicas também, né? Então, assim, já que nós estamos no prejuízo, como que a gente pode dar a volta por cima e tentar amenizar os prejuízos? E, por outro lado, acho que ter essa percepção de que existem potências novas e estão nos mobilizando, né? E, nesse sentido, a gente tem que olhar também para aquilo que a gente ganha, né? Acho que um outro aspecto que também podia se discutir um pouco é sobre a questão da presença, mas não sei se a gente vai dar conta disso aqui, é que mesmo quando a gente às vezes está em casa sozinho, a gente tem a noção de presença e a noção de que não estamos sós. Então, talvez esse seja um caminho para discutir esse teatro feito pelas plataformas audiovisuais,
Se existe a noção de presença, também presente. Como que se constrói essa noção de presença? Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui do Luiz Henrique Sá. Ele pergunta: eu gostaria, se possível, que os professores falassem sobre nossa responsabilidade como formadores em muitos cursos de licenciatura em consolidar uma educação espaço-visual em nível fundamental e médio. Posso... Primeiro agradecer ao Luiz. Primeiro agradecer ao Luiz pelo presente dessa pergunta. Né? Essa pergunta é uma delícia, porque é exatamente o fato da cenografia hoje se colocar como área de conhecimento e não mais como um suporte de background para as atuações, a escrita dramatúrgica ou a assinatura do encenador, né? Hoje a cenografia em todo o seu cômputo, iluminação, figurino, maquiagem, som, cenário, toda essa dimensão que compõe esse universo sensorial, né, da imersão cenográfica, ela é fundamental para os sujeitos que, pela educação propedêutica, né, estão dando os primeiros passos, né, no ensino fundamental, na educação básica, acerca de uma visão de mundo sistematizada, organizada. Porque a experiência de vida, ela se dá de forma também muito intensa do ponto de vista da visualidade, nós vivemos numa sociedade capitalista em que todos os nossos sentidos são estimulados para o consumo por via da imagem, né? E educar esses sujeitos nessa perspectiva de entender como é que se dá a produção dessa imagem por meio da cenografia, né? É prepará-los para lidar com as armadilhas desse mundo do consumo, né? Eu sei que um determinado objeto se mostra sedutor não porque ele vai me trazer necessariamente alguma melhoria de vida, mas porque ele foi imageticamente construído, né, pela vitrine, pela luz, etc., para apresentar essa dimensão de sedução. Então, existe esse aspecto que é amplo e existe um aspecto específico, aliás, existe esse aspecto amplo da imersão do sujeito na sociedade, existe a dimensão da produção do espectador mais qualificado, que vai assistir peças e perceber que a arte que constrói, que qual participa disso, não é só a arte do ator, mas todo um conjunto de artistas que estão por trás, e também esse sujeito que vai enveredar por esse mundo e que vai fazer essa escolha de ser um profissional da cenografia. Então, tudo isso começa lá na escola, com o professor de teatro. E esse GT e esses pesquisadores que hoje estão apresentando esse tipo de propositividade estão incentivando que os professores na escola abordem esses conteúdos em suas programações pedagógicas. A nossa responsabilidade, Luiz, é total, é imensa, e temos visto esse compromisso crescendo exponencialmente. Talvez um exercício provocativo, e aí é só uma provocação mesmo, vamos fazer uma licenciatura em teatro onde se desenvolvam pedagogias que não trabalhem com a palavra e não trabalhem com o jogo teatral. O que resta? Como que a gente poderia propor, né, caminhos? É uma provocação. Um problema que a gente... Desculpa, só complementando. Um problema sério que a gente ainda tem é o livro didático, né? Porque o livro didático em artes, ele é deficiente como um todo. E, particularmente, eu participei já de programas de avaliação de livro didático no governo Lula, que tinha programas para avaliação do livro didático, e a parte de teatro dedicada nesse livro didático é um percentual de 30%. E a cenografia, dentro desses 30%, é um percentual ainda menor. Então, nós, como pesquisadores, temos também que ter esse compromisso de fazer com que os nossos conhecimentos cheguem de maneira didática a quem está lá na ponta, fazendo a difusão desse conhecimento junto ao aluno da educação básica. Eu tenho uma pergunta. Apesar de, nessa nossa trajetória, nessa nossa formação, né, a questão da visualidade, ela, de certo modo, ser pensada, né, ou ela ser mencionada com uma determinada frequência e se dar atenção à questão do aspecto visual, né, da realidade, enfim, das produções teatrais e tudo mais. A minha pergunta é em relação
ao aspecto sensitivo que essa realidade, né, visual, ela provoca também, para além para além de uma percepção visual somente, né, mas para uma percepção corpórea, né, integral do corpo, enfim, como acontecimento, frequência e tudo isso, né? Então a minha pergunta é: como vocês percebem essa relação, né, dessas produções visuais, né, pensando as cenografias, né, enfim, e as percepções do sujeito na integralidade do corpo, né, para além da percepção visual somente, né, para além do aspecto visual somente. Essa é para você, sabe? Aquele assunto que a gente conversou hoje de manhã. Ele levantou a bola e você Mas corta agora. Mas eu queria te ouvir um pouquinho também sobre isso, porque eu sei que você tem inclusive, teu livro está muito interessante. Fazer aqui a propaganda. A questão da visualidade, que a gente acaba usando muito esse termo, né? A gente tem que considerar isso de uma maneira mais ampla, né? A experiência, ela é uma experiência do corpo, e o corpo funciona com todos os seus sentidos ao mesmo tempo. Como a gente mantém ainda, muitas vezes, uma certa separação entre quem faz e quem vê, a ideia do teatron, a gente acaba, muitas vezes, trabalhando com essa redução ao se referir à questão da visualidade, né? Então, assim, falar também sobre sensorialidade também deixa a questão num campo muito amplo, né? O termo visualidade acaba se aproximando um tanto também das artes visuais, a ideia de design, mas daí a gente também já começa a ver que essas áreas também elas estão trabalhando na forma da experiência, né, da imersão, né, de outros sentidos que vão além da imagem, né? Mas esse é um aspecto bem muito importante, na verdade, de como que a gente trabalha uma educação espacial, né? A gente só pode ver que as pessoas saem da escada rolante e não se dão conta que existe um fluxo de pessoas ao redor, né? Uma coisa super básica. E como que a gente orienta e percebe o espaço e os valores, né? É uma experiência direta do corpo. Eu acho que um pouco aquilo que o Vanderlei falou na pesquisa dele, existem certos aspectos que o ensino hoje em dia está privado, né? Então, vamos ter que recuperar no processo educacional alguns elementos quando for possível, né? Quer complementar, Sábio? Aproveitando esse gancho, a questão da visualidade, sem dúvida, ela é muito importante na nossa fenomenologia, porque, filogenicamente falando, nós somos uma espécie muito visual, né? Comparado com as outras espécies no planeta, né, que usam uma carga sensorial muito maior, né? Se você tentar mostrar um vídeo seu para o seu cachorro, quando você não está em casa, ele fica louco, porque ele não está sentindo seu cheiro. Então, para ele, se ele não sentir seu cheiro, você não está ali. Então, a nossa espécie usa muito a visualidade como sentido primordial, né? Mas nós, como artistas e como sujeitos e homens, mulheres, enfim, toda a nossa diversidade de gênero, enfim, que está trabalhando nesse campo, tem a responsabilidade de empurrar essa fronteira mais além, né? Tem que levar isso para mostrar que a experiência ela não se dá só na imitação do cinema, como foi o teatro no século XX, né, com aquela boca de cena que a gente fica assistindo lá como um voyeur, né, sentado na cadeira. Mesmo o fato de eu estar sentado numa cadeira num teatro, né, que essa cadeira está impregnada de um suor, esse lugar está impregnado de uma temperatura, tem uma, como diz o Schaeffer, tem uma paisagem sonora que habita aquele local, né? Então tudo isso faz parte da dimensão fenomenológica que vai além da visualidade. Eu concordo com o Ismael que o termo sensorialidade é muito amplo, porém o termo visualidade é muito restritivo. Nós precisamos encontrar um caminho aí para nos colocarmos como área de conhecimento que a gente não fique parecendo um monge medieval falando do movimento dos planetas antes de Galileu chegar, né? Porque senão, de repente, chega a neurociência aí e mostra, olha, e já está acontecendo isso, a neurociência já está dando um banho, mostrando que a fenomenologia dos sentidos é uma coisa muito complexa. Então, a gente ficar preso à noção de visualidade, por sermos filogenicamente uma espécie essencialmente visual, eu acho que a gente vai patinar em termos da nossa epistemologia. Então, os pesquisadores de cenografia do mundo, eles, nas suas construções teóricas, eles têm que abordar essa discussão.